sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Essa palavra sabendo, ela se repete no texto que nós leremos, ela se repete 4 vezes, e para cada uma delas uma situação específica, um momento real. E aqui tem uma revelação que me mexeu com o meu coração. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E aqui é um eufemismo, é uma maneira linda de dizer, mas nós sabemos que este passar deste mundo para o Pai tinha uma cruz no caminho, tinha uma morte no caminho, tinha um desprezo da sociedade, tinha os chicotes que cortaram a sua carne, tinha os cravos que pregaram as suas mãos e seus pés, tinha a lança que o furou do lado, tinha uma coroa de espinho, tinha um desprezo de todo, a ponto dele dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sim, havia tudo isto, e ele sabendo disto, sabia que ia passar por toda esta situação, havendo amado os seus, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. O que você faria se soubesse que chegou a tua hora? A gente não gosta de pensar nisso, né? Mas o que você faria sabendo que era chegado o fim? Todos nós lemos, ouvimos, vimos também aquele avião que perdeu altura, provavelmente as suas asas foram congeladas, gelo muito forte, e ele desceu numa espiral, e ali teve tempo do pessoal perceber que iam cair, perceber que morreriam. E eu fiquei pensando nisto, e falou, olha o áudio da caixa preta, as perguntas, gritos, e eu não quis escutar o áudio, porque eles sabiam que em poucos minutos eles passariam deste mundo para outro. Jesus passaria deste mundo para a casa do Pai. E todo aquele que creu em Jesus Cristo como Salvador, passa deste mundo para a casa do Pai. É lindo, você pode esperar isto. Você pode esperar isso. Mas se você não creu em Jesus Cristo como teu Salvador, se você não tem essa convicção, e se você estivesse naquele avião, naquela hora, eu imagino os teus gritos, eu imagino o teu desespero, eu imagino como você simplesmente ficaria assustado, sabendo que em poucos minutos você passaria deste mundo, se você não é crente, para a condenação eterna. E o que você faria nesses últimos minutos? O texto diz que Jesus, sabendo que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus Cristo, havendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele decidiu que mesmo que viesse toda a pressão sobre ele, que mesmo que as pessoas dissessem para ele, se tu és filho de Deus, desça dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Mesmo que as pessoas o desprezaram, ele continuou decidindo amar a todos até o fim. E entre esses todos estava um homem em particular, chamado Judas. Ele sabia que nos próximos passos, Judas o trairia. Ele sabia que Judas, com um beijo, o entregaria para que ele fosse preso. Mas Jesus, que o havia escolhido, ele passou a noite orando para escolher os 12. Ele foi a escolha do Senhor Jesus Cristo. Ele não entrou sorrateiramente. Ele entrou ali porque Jesus o escolheu. E Jesus sabia o que aconteceria com ele. Se você lê os Salmos, o Salmo diz, amigo. O chama de amigo, aquele que come comigo no mesmo prato. Tu me traíste, e diz nos Salmos que Jesus, que o autor do Salmo,
sentir a dor daquela traição, sim, mas diz que Jesus o amou até o fim. O amou o inimigo, amou o que o traiu, amou o que o entregou. Jesus o amou. Esse amor não é o que nós vemos por aí, não é esse amor que as novelas falam, não é esse amor que as pessoas conhecem. É um amor celestial, divino. Amar acima das circunstâncias, amar acima daquilo que a pessoa faz para você. É amor divino, e este amor, a boa notícia é que Ele está em nós, em nossos corações. Ele está em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5 diz que o Espírito Santo que habita em nós derramou em nossos corações este mesmo amor. E sabe, meus irmãos, nós podemos executar ou praticar este mesmo amor. E nesses dias, meus queridos, de tanta fake news é uma palavra bonita para dizer mentiras, falsidades. No meio de tantas falsidades, e você não sabe mais o que crer, mais o que ler, mais o que escuta. Quantas e quantas vezes minha esposa chega para mim e fala: olha aqui, meu bem, olha essa notícia aqui. Aí eu olho e ela fala: eu sei, você não acredita. Não é que eu não acredito. É porque eu vou examinar. Antes de crer, eu vou examinar. Mas na maioria das vezes, são mentiras. E nesse mundo de mentiras, tantas, a única razão da pessoa olhar para ti e escutar o que você vai falar é se você a ama. É este amor que precisa ser manifestado nos dias atuais. É esse amor sacrificial. É esse amor que não pede nada em troca. Esse amor que ama apesar de. É esse amor do Senhor Jesus. E Ele, sabendo que era chegada a sua hora, havendo amado os seus, amou até o fim. Neste caso, Jesus continuou amando. Ele nunca parou de amar. E no nosso caso, não é continuar amando. Eu quero propor a vocês que comecem a amar com esse amor que o Senhor nos tem dado. Goiânia precisa experimentar, a tua casa precisa experimentar, a tua cidade precisa experimentar a manifestação desse amor genuíno, porque é chegada a hora, e muito perto está, de passarmos desse mundo para a casa do Pai. E o mundo precisa experimentar esse amor real, esse amor verdadeiro. Sabe, meus irmãos, o que vai fazer diferença nesse mundo são as tuas atitudes amorosas com relação a outros. Eu sei, a sociedade, a televisão, os jornais, tudo mais, tem mostrado um tipo diferente de amor. Tem, inclusive, esse tipo de amor sacrificial é chamado de tolice, ou de fantasia, ou de impossibilidade. E você tem um amor tendencioso, um amor interesseiro, igual o jogador de time de futebol. Ele está naquele time aqui em Goiás, vamos falar de Goiás, e ele é do Goiás. Aí ele pega a camisa e beija a camisa. Aí o Vila Nova oferece um pouquinho mais para ele. Aí ele vai para o Vila Nova, aí pega a camisa e beija a camisa. E ele vai conforme a oferta, conforme o dinheiro que aparece. E todos se vendem, todos se vão. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando do amor genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo que é chegada o tempo de partir, ele havendo amado os seus, ele amou até o fim. Em segundo lugar, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado, perdoe-me, é João capítulo 13, versículo 3. Voltemos para o texto de João. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus,
versículo 4 em diante. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Aqui está dizendo que Jesus recebeu do Pai toda a autoridade, todo o poder, toda aquilo que concerne nos céus e na terra estava sobre Jesus. E ele, sabendo que tinha toda a autoridade, ele serviu. Ele, sabendo que tinha todo o poder, ele serviu. Sabendo que tinha todo o poder, ele tirou suas vestes, cingiu-se com a toalha e lavou os pés dos discípulos. E com a toalha enxugava-os. E eu imagino ele chegando nos pés de Judas. E ele chega nos pés de Judas e lava os pés e o enxuga. Não com hipocrisia, mas ele enxuga, ele lava os pés. Mesmo com toda a autoridade, ele podia dizer, tu haverás de me trair. Diz no próximo texto lá na frente. Mas ele lava os pés. Irmãos, esta autoridade do Senhor, com todo o poder, como foi lido, os versículos anteriores, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Esta autoridade do Senhor faz uma transformação simplesmente incrível no nosso conceito. A autoridade e serve. É um conceito que os coaches da vida, o pessoal de empresas não entende, porque líder e servo são opostos. Líder e servos não existem, não pode acontecer. E algum tempo atrás, o meu filho, que estava na universidade nos Estados Unidos, fazendo mestrado, pediram para ele fazer uma pesquisa sobre líder-servo, baseado em um homem, um presidente da General Electric, que ele pegou aquela empresa por 2 bilhões de dólares e passou ali alguns anos, e quando ele entregou aquela empresa, a empresa valia 12 bilhões de dólares. E ele começou a dar palestras, saiu da empresa, começou a dar palestras, e ele dava palestras sobre líder, servo. E quando ele dava as palestras, os empresários falavam, não, isso não existe, porque se você mostrar fraqueza, você não é líder. Se você for servir alguém, acabou, eles não te respeitarão. Não é isso que a gente vê por aí afora? Não é isso que acontece em todo lugar? E aquele homem mostrou, por A e mais B, que um líder, servo, ele conquista as pessoas, não porque as pessoas querem galgar posições, ele conquista as pessoas porque as pessoas têm confiança nele. Ele não explora, ele serve. E aí naquela disputa, o meu filho, aquele CEO falando tudo isso, aquele empresário palestrante, meu filho queria me entrevistar. Por causa da missão Novas Tribos, por causa de outras missões, o que é um líder servo? Então eu dei para eles os versículos sobre líder servo. E depois ele me entrevistou e a universidade deu nota máxima para ele, porque estava embasado em versículos bíblicos. E este é um dos textos. Ele recebendo toda a autoridade, ele serviu. Alguém disse, você quer conhecer o caráter de alguém? Dê-lhe poder. Coloque em posição de destaque. E aquele que antes brincava com você, que tomava café com você, agora te olha de cima para baixo. Aquele que antes ia na tua casa, agora você tem que marcar horário para conversar com ele. Mas Jesus mostra uma atitude simplesmente incrível. Ele, recebendo toda a autoridade, ele lavou os pés de todas as pessoas. Como nós precisamos fazer isso nos dias atuais, meus irmãos. O Senhor Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. E nós precisamos entender esse aspecto. Perguntaram para aquele homem,
aquele palestrante: de onde você tirou essa ideia? Ele falou assim: do maior de todos os líderes. Qual? Ele falou: Jesus Cristo. E abalou o mundo empresarial nos Estados Unidos por um bom tempo. Esses dias atrás, uma empresa de informática nos Estados Unidos despediu dezenas de milhares de pessoas. Demitiu, acabou, estavam passando por uma crise. E aquele homem mandou um versículo bíblico para consolar o coração de todos eles. Eu acho que Deus está fazendo uma obra no meio dos empresários. Começando, mostrando que quanto mais você serve, mais respeito você ganha. E não é um serviço de hipocrisia. O terceiro aspecto que eu quero mostrar para vocês está no João capítulo 13, versículo 11. Em João 13, 11, é a mesma palavra sabendo, aqui em português está num tempo diferente, está no passado. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. E ele sabia. Era Judas que o havia de trair. E como eu já disse, Jesus o escolheu. Depois de uma noite de oração. Sozinho. E Jesus, sendo Deus, havia escolhido a Judas. Era seu amigo. E quando Judas aparece com os soldados, Jesus fala: amigo, por que me traz? Aquele amigo não é figura de linguagem, não é... Jesus o falou a si mesmo. Um dos meus 12 me traiu. Meus irmãos, não tem nada mais difícil numa carreira, numa caminhada, quando você é traído. E eu sei de algumas histórias em que pessoas confiaram no outro e de repente mudou a história. Ouvimos uma recentemente numa universidade nos Estados Unidos, meu filho contando, de um homem que era diretor de um departamento e tinha um que era estava debaixo dele, mas aquele diretor falava assim: olha, eu não gosto tanto de política, eu gosto de trabalhar. O meu negócio é trabalhar, eu não gosto de ficar conversando. Mas o diretor precisava conversar. Aí aquele que estava debaixo dele era amigo do presidente da universidade e conversou com o presidente e falou assim: olha, ele não gosta desse tipo de relacionamento, ele gosta de trabalhar, ele é bom naquilo mesmo. E aí o presidente da universidade falou: então vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Ele vai ser o diretor agora. Você não prestou. Ele se sentiu tremendamente traído. E um não consegue falar o nome do outro. Principalmente o que sentiu-se traído. E sabe, meus irmãos, as decepções na vida acontecem o tempo todo. Vocês sabiam que o número de pessoas que se dizem desigrejados ou que não vão mais às igrejas é um número tão grande quanto um número de pessoas que vão às igrejas, às reuniões. E quando você pergunta para eles, todos eles têm uma história de decepção. Um diácono olhou para mim com uma cara feia. O pastor fez isso. Eu não gosto. Se decepcionaram no meio do caminho. E tem algumas histórias difíceis mesmo de entender. Eu tenho convicção de você conhece alguém que não vem mais na reunião. Porque sentiu-se decepcionado, traído em algum momento. E algumas traições muito feias. Algumas traições horripilantes. Mas olhem bem, Jesus, sabendo que alguém, conhecendo, sabia quem era, que havia de trair, Jesus continuou a sua carreira até a cruz do Calvário. A decepção na jornada não foi suficiente para impedi-lo de parar. A decepção com algum irmão, com alguma irmã, com alguns procedimentos, não podem ser motivos para nos fazer parar na jornada. Jesus, sabendo que o seu amigo iria traí-lo, aquilo não o impediu de continuar a obra. E eu sei, meus irmãos, quantas vezes as dificuldades nos desanimam, quantas vezes as situações fora do controle
faz com que a gente repense o que nós estamos fazendo. O exemplo do Senhor Jesus Cristo é o seguinte: ele, sabendo que ia traí-lo, mesmo assim, ele enfrentou a morte, a consequência daquela traição, a prisão, o julgamento, a cruz. Ele não desistiu. Portanto, meus queridos irmãos, não importa o que venha sobre vocês, desistir nunca deve ser cogitado na sua vida. Parar, jamais. Hebreus diz que o Senhor não tem prazer naqueles que voltam atrás. O Senhor não tem prazer naqueles que desistem da jornada. Continuar para frente até que chegue o momento da grande vitória que o Senhor tem para nós. Ele prosseguiu. Ele não parou. No ano passado, eu e minha esposa, nós passamos por algumas situações muito interessantes. Aconteceram 4 reportagens contra a Missão Novas Tribos do Brasil. 3 delas eram simplesmente requentadas. A 4ª, ela falava mal das Novas Tribos e citava o meu nome como fundamentalista que quer salvar os índios. E isto, no meio acadêmico, é uma condenação absoluta. Eu me recordo andando em Brasília, jovem, indo para uma reunião pela 2ª vez. Eu era descrente e na primeira vez eu fui impactado pela mensagem. O pregador fez uma pergunta e ninguém no auditório sabia aquela pergunta. Eu sabia e eu respondi. E ele falou: alguém conhece? Eu falei: eu conheço. Era sobre as guerras de Israel. Eu tinha lido naquele dia no jornal, no Correio Brasiliense. Aí aquele homem falou: então quais são os países que estão lutando contra Israel? A mensagem dele era baseada em Salmo 118, as 3 guerras de Israel. E aí eu falei: Egito, Jordânia e um país árabe. E aí ele falou: isto mesmo, meu jovem. Apontou o dedo para mim. Conhecereis a verdade te libertarás. Isso foi no dia anterior. Eu fui impactado com aquilo. Aí no outro dia, eu ia para o culto com o rapaz que estava me levando. Tínhamos chegado na esquina, estou lembrando agora. Aí eu parei e falei para ele assim: eu quero seguir esse Jesus com vocês. Aí ele me abraçou. Foi uma alegria naquele momento. Mas ele disse algo interessante. Ele falou assim: Eduardo, você vai sofrer muitas perseguições, mas fica firmes. Irmãos, ele falou isso há mais de 50 anos atrás para mim. Eu não sabia o que significava aquilo. Perseguições? Eu ia entrar no céu. Eu ia viver uma vida feliz. Não é assim que a gente pensa quando a gente se converte? Por que perseguições? Ah, meus irmãos, depois que entrei na obra missionária, trabalhando com povos indígenas, vocês não imaginam quantas coisas já ouvimos. A respeito da minha esposa, a meu respeito, os jornais, a Folha de São Paulo, o Estadão, até o New York Times já soltou reportagens contra nós. Aí no ano passado, 4 reportagens muito fortes contra a gente. E eu me abati. Não era para me abater, já era para ter experiência suficiente, não é verdade? E falar: não, é assim mesmo. Mas eu estava naquele dia, e nós estávamos numa reunião lá no Mato Grosso, entre os indígenas. Aí eu lembro que uma irmãzinha chegou para mim, uma advogada, e ela falou assim: pastor, no meio de tudo isso, guarda teu coração. Guarda teu coração, porque é preciso. Mas eu fiquei muito triste. Aí, passados uns dias, recebo um áudio. Aí, quando eu ouvi aquele áudio, aí eu não mostrei para minha esposa, porque eu sabia que ele ia ficar triste também. E naquele áudio, um indígena gravou aquele áudio. Ele estava na beira numa cidade pequena do Amazonas, quando ele viu um movimento na beira do rio, cidade pequenininha. Aí todo mundo foi para a beira do rio, chegou lá,
eram funcionários de um órgão federal que foi para lá tratar da questão indígena. E todos eles aparamentados, né, com aquela roupa bonita para entrar no mato. Aí eles estavam lá conversando, e o índio se aproximou deles, e eles aceitaram bem a presença do indígena. E o indígena, escutando a conversa, escutou falar Missão Novas Tribos. Aí ele tinha estudado com a gente, foi nosso missionário por um período. E aí aquele índio ficou atento. E no meio da conversa, eles falam de índios isolados, da Missão Novas Tribos, e que eles vieram lá para cuidar daquilo. E no meio da conversa, ele escuta assim, e o nosso alvo é acabar com Eduardo Luz. Quando ele escutou aquilo, ele falou, não pode ser o que estou escutando. Aí ele não podia gravar, ele saiu de perto deles, gravou um áudio, mandou para alguém, e aquela pessoa, missionário nosso, mandou para mim. Quando eu recebi, eu estava no meu escritório, e eu fiquei ali escutando aquilo. Eu sabia que isto, muito pior do que isso, já falaram a nosso respeito. Mas um órgão federal falar isto. Apresentei para os advogados falaram, vamos descobrir quem são esses funcionários e abriremos um processo administrativo contra eles, e porque isso não é atitude de funcionários federais. Aí um outro colega me liga e fala, Eduardo, nós precisamos te blindar. Então você saia, a minha sugestão é que você saia da presidência da missão, se afasta, e aí você vai sair do foco destas perseguições. Aí eu falei, não, a perseguição não é diretamente contra mim, embora eles me conheçam, e usam o meu nome. Aqui, irmãos, aqui em Goiânia, não, na Católica, alguém fazendo direito, uma aluna fazendo direito, a um texto de advocacia que falava contra novas tribos e citava o meu nome. Aí a menina que estava lendo o texto, a aluna, ela lendo o texto, ela falou para a professora, eu não acredito nisso, isso é uma informação falsa. Ela falou, como informação falsa? Está no livro. Ela falou, não, porque eu conheço o Eduardo Luz. Ele dorme na minha casa, dormiu em minha casa várias vezes. Então isso era para eu estar acostumado com esse tipo de coisas. Aí quando eu escutei aquilo, o colega falando, eu falei, tá bom, obrigado. Aí nós fazemos aquilo, pastor, que o senhor perguntou hoje. Nós lemos a Bíblia todo dia. Nós lemos a Bíblia uma vez por ano inteira. Eu e minha esposa. Aí naquele dia nós estávamos em Eclesiastes capítulo 10. E os 10 primeiros versículos, normalmente é a minha esposa que lê. Se o capítulo tem 30 versículos, a gente divide de 10 em 10. Se tem 33, a gente divide de 11 em 11. Se tem 27, divide de 9 em 9. Aí então ela leu. Quando ela estava lendo, ela passou para o Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Esta versão, eu tenho uma versão um pouco mais clara, mas lerei as duas. Vou ler a que eu tenho aqui, que é da corrigida, que diz, se o Espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandones o teu posto, porquanto a calma evita grandes erros. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Não deixes o teu lugar. Eu vi claramente que era o Senhor falando comigo, continue, avance. Jesus, sabendo que alguém ia trair, ele não parou, ele não desistiu. Se ele fosse melindroso como nós, ele não teria morrido na cruz.
e nós não seríamos salvos hoje. A história da raça humana seria totalmente diferente, seria condenação eterna. Não abandone o teu posto, continue, meu querido irmão, continue firme, continue animado, vá em frente, não importa o que vem, não importa o que aconteça, o teu nome será de glória para o nome do Senhor. As pessoas conhecendo a ti, conhecerão o Senhor, por causa da tua firmeza, por causa da tua dedicação, por causa do teu avanço. Não desista, mesmo que a morte seja o próximo passo. Jesus, sabendo que alguém ia trair, ele não desistiu, ele continuou. Simplesmente continuou. Nós vemos esta verdade de 3 formas. Nós sabemos que Jesus, sabendo que chegou o fim, que ele ia para o Pai, ele amou os seus. Ele recebendo toda a autoridade, ele continuou servindo. Ele serviu. E mesmo conhecendo que alguém ia trair, ele continuou o seu serviço, o seu trabalho. Ele não parou de maneira nenhuma. Agora, eu quero trazer para vocês, com o encerramento da nossa mensagem, o versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Esta é a equação mais simples da felicidade. Saber mais praticar é igual bem-aventurança. Você sabendo destas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O Senhor nos mostra que cumprir, que praticar o que nós sabemos resulta em bem-aventurança, resulta em felicidade, que é a tradução mais clara desta palavra. Não existe outra fórmula nas Sagradas Escrituras. Mateus fala que aquele que ouve todas essas coisas e as pratica é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e não como o insensato que edificou sobre a areia. Aquele que sabe e pratica tem a sua casa num lugar sólido. Mas esta equação, ela traz um acréscimo lindo para nós. Se você sabe e você pratica, bem-aventurado é. Então, saber mais praticar é igual bem-aventurança, é igual felicidade. E isto não muda, é exatamente isto. Porém, eu quero fazer para vocês, trazer alguns pensamentos conclusivos. Primeiro, quem sabe pratica o que sabe é bem-aventurado. Amém? Tá certo? Sabendo disso, você vai praticar o que você sabe. Segundo lugar, quem sabe e não pratica, não é bem-aventurado. Nós conhecemos muitos crentes frustrados a vida inteira. Muitos crentes de cabeça baixa. Porque eles sabem o que tem que fazer e não praticam o que sabem. Então, se você sabe e você pratica, você é bem-aventurado. Se você sabe e você não pratica, você não é bem-aventurado. Mas tem uma terceira categoria, que ela é uma tragédia. Quem sabe e não pratica, não só perde a felicidade ou a bem-aventurança, mas cria uma nova categoria, a hipocrisia. A hipocrisia é o maior aliado do inimigo das almas. E o Senhor Jesus Cristo fala daqueles que o negam. E o negar é você conhecer e não praticar. E o Senhor disse, se alguém me negar nessa terra, eu o negarei no reino do meu Pai. E aí vem Pedro e nega o Senhor Jesus Cristo. 3 vezes. E o Senhor
espera de Pedro o seu arrependimento e ele chora amargamente. E quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, o Senhor diz aos discípulos para ir para o monte e fala, e diga a Pedro, destaca o nome de Pedro para que Pedro vá até onde ele estava. Isto para mim traz um ensino que é o seguinte, não importa o que você fez até agora, mas se você se arrepender agora, você se torna bem-aventurado. Você passa a praticar o que você aprendeu. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo repreendeu só uma classe de pessoas no Novo Testamento. Aqueles que sabiam e não praticavam. Os hipócritas. Os fariseus. Porque eles eram aptos para falar, bons para dizer o que tinham que fazer, mas não praticavam aquilo que eles falavam que tinham que fazer. Nós mudaremos o mundo. Nós mudaremos a história. Nós veremos vidas transformadas. Porque nós sabemos e nós praticamos. Bem-aventurados sois vós que praticais o que sabem. Esta equação é tão exata, por isso eu falei equação, como a matemática. Como 2 mais 2 são 4. Se você sabe e você pratica, você é bem-aventurado. Se você sabe e não pratica, você não é bem-aventurado. E se você sabe e não pratica, acrescenta um novo grupo, que são dos hipócritas. Esses 2 últimos não nos interessa de forma alguma, de maneira alguma. Que nesta noite o Senhor simplesmente alcance os nossos corações e fale às nossas almas fortemente. Eu quero ler rapidamente para vocês um texto, que eu estou ansioso para ler esse texto. Não esse texto, mas algumas afirmações, e eu concluo com elas neste momento. A condição espiritual do descrente, e foi lindo cantar aquele hino, pastor, é realmente um dos mais bonitos do cantor cristão. E porque ele diz que eu perdido pecador, agora as pessoas não entendem o que é ser um perdido. E eu quero ler rapidamente 8 aspectos de um pecador perdido. Primeiro, ele não pode ver o reino dos céus. Eu não vou citar os versículos, eu só vou fazer essas afirmações. Ele não pode ouvir a palavra de Cristo. O incrédulo, ele ouve, mas ele não compreende as palavras de Cristo. Ele não pode receber o Espírito Santo. Ele não pode agradar a Deus, mesmo que ele faça boas obras, as suas obras são como trapo de imundícia. Ele não pode estar sujeito à lei de Deus, mesmo que ele queira, ele não consegue cumprir os mandamentos do Senhor. E eu me lembro de um jovem que eu fui ajudá-lo, ele fez alguma coisa errada, e eu falando para ele, eu falei, você não pode fazer isso. Ele disse assim para mim, chorando, ele falou assim, tio, eu não consigo fazer o bem, eu só faço o mal. Ele não pode conhecer as coisas do Espírito, e quando a gente vê as coisas do Espírito, a gente consegue perceber, e as pessoas estão cegas como escamas diante do seu rosto. Ele não pode deixar de pecar. Ai, que tristeza, ele é viciado em todo tipo de pecado, simplesmente escravo. Ele, finalmente, ele está morto. Esse é o estado do perdido. Esse é o estado do perdido. Mas eu quero ler alguns aspectos para vocês do crente. Primeiro, o crente, ele foi feito justiça de Deus, foi regenerado, santificado, justificado, adotado, chamado para junto do Pai. Ele foi perdoado de todos os seus pecados.
ele foi aproximado de Deus, ele não tem mais condenação, ele é um sacerdote santo, ele é qualificado, ele é idôneo, ele é luz no Senhor, ele é habitado pelo Espírito Santo, ele é selado com o Espírito Santo, ele é parceiro com Cristo, ele é escolhido pelo Pai, ele é aperfeiçoado para sempre, ele está livre da lei, ele vive na graça, ele está pleno, completo em Cristo, ele é eleito de Deus, ele tem acesso a Deus, ele foi sepultado em Cristo, morto para esse mundo, ele é abençoado com toda sorte de bênção espiritual, ele foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele é chamado de Filho de Deus, ele tem todos os seus pecados removidos e lançados no fundo do mar, ele é redimido, ele é herdeiro de Deus, ele está morto em Cristo, está em Deus, em Cristo, no Espírito, ele é objeto do amor de Deus, ele é objeto do poder de Deus, ele é objeto da graça de Deus, ele é objeto do conforto divino, ele é objeto da fidelidade divina, ele é objeto da intercessão de Cristo como sumo sacerdote, ele é aceito no amado, ele é reconciliado com Deus, nascido de novo, libertado do império das trevas, geração escolhida, cidadão celestial. Vocês precisam de mais alguma coisa? Precisam? Ainda tem muito mais. Mas a gente para por aqui. Eu quero que vocês vão para suas casas, pensando nesses 46 qualidades. Se você não se encaixa nessas 46, eu sei que você se encaixa, mas eu não conheço o coração de alguns. Pode ser que no nosso meio tenha algum que ainda não aceitou a Cristo Jesus como Salvador. Esse é o momento de você fazer a sua decisão, de aceitar Cristo como Salvador. Mas alegre-se com essas funções que todos nós temos em Cristo Jesus. Que o Senhor o abençoe ricamente. Amém. Pastor.